Olá, esse é mais um episódio da FUSCast, onde a gente conversa sobre a administração pública na prática. Aqui comigo hoje da equipe FUS está a Larissa, Olá. e eu já quero desde já agradecer os meus convidados. Hoje a gente vai falar de um tema muito importante, inclusive esse tema está em todos os âmbitos políticos, eh, administrativos, né, que é educação. Desde já eu quero agradecer os meus convidados e quero que vocês se apresentem. Maria Fernanda? Olá, boa tarde, Ana, Larissa. Eu sou a professora Maria Fernanda, sempre me apresento assim, né, Maria Fernanda, nome completo, Paz Cirata Shimada. Eu trabalho na educação há 16 anos, hoje sou professora, da Faculdade Integradas Rui Barbosa, em Andradina, e sou também professora e coordenadora na ETEC Sebastiana Augusta de Moraes, em Andradina. Vou falar um pouquinho da minha formação acadêmica. Eu sou formada em Direito pela UFMS, em Pedagogia e Administração, sou mestre em Direito e sou mestranda em Educação. Mestre em Direito pela Univem e mestranda em Educação pela UFMS, campus de Três Lagoas. Fábio? Olá a todos e todas, eu sou o Fábio Francé, tenho uma trajetória longa na educação, acredito que desde a infância já estava nos meandros da educação, mas na educação pública já há 25 anos, no estado de São Paulo, né. Sou formado pela Unesp, sou pós-graduado pelo Instituto de Artes da Unesp, em São Paulo, e tenho uma trajetória ligada à educação e formação de professores também, que é o que eu faço atualmente, né. Tenho atuado na educação pública, mas também em outras áreas, com formação, com arte e educação, então incentivando a ludicidade e uma educação mais empírica também, que onde as crianças e os jovens possam construir um mão na massa de uma educação transformadora. Nossa, depois de um currículo desse, eu falo: "O que que eu vou perguntar", não é Pois mesmo? é. Quando a gente quis fazer um episódio sobre educação, foi justamente aquilo que eu falei no começo que me bateu. Quando a gente está em época política, acabamos de passar por uma situação política, né, brasileira, que foram as eleições municipais, a gente percebe que todo, propenso agente político, ele menciona educação. Só que, de fato, quando a gente vai conversar com esse possível chefe do poder executivo, até quem está dentro da administração pública, inclusive os servidores, as pessoas elas não entendem o que abrange a educação e a importância da educação. E aí, como vocês falaram que já está há muito tempo atuando, eu queria perguntar para vocês, iniciar, de todos esses anos em que vocês estão atuando na educação, o que que vocês viram que realmente teve um progresso positivo na educação brasileira, no que tange, na verdade, ao poder público? Eu falo da educação pública, né, Fábio? Olha, eu sou formado, a princípio, como professor, por uma escola de formação que foi criada pelo estado de São Paulo, que era o Cefam. O Nossa, Cefam, verdade. Centro Específico de Formação e Aperfeiçoamento do Magistério. Eu sou de uma das primeiras turmas do Cefam, que tinha como lema formar agentes transformadores sociais, né. Foi um projeto muito bonito, que envolveu muitos profissionais de qualidade, e a partir do Cefam eu me desenvolvi na Unesp, onde eu fui aperfeiçoando essa potencialidade educacional junto com a arte. As políticas educacionais, elas vêm sendo implementadas há muitos anos, né, a cada gestão, a gente tem uma implementação de projetos e programas. Hoje, o que eu posso falar para você assim, com muita alegria, é que o estado está promovendo alguns projetos que elevam o aluno a oportunizar possibilidades que não tínhamos antes. Uhum. Nós temos hoje uma possibilidade de um Provão Paulista, onde o aluno ele sai da escola pública direto para a universidade pública, para a Unesp, Unicamp, para a USP e também para o Instituto Federal e Eu não ETEC. sabia que existia Nós esse. temos inclusive um aluno aqui de Mirandópolis que passou em medicina na USP, está cursando Ó. pelo Provão Paulista. Nossa, que É um projeto legal. muito interessante. Um outro programa que é muito bacana, que está sendo implantado agora, que é o Prontos para o Mundo, que é um projeto que vai levar os alunos para o intercâmbio internacional. Nós temos 6 alunos da regional de Andradina indo para a Inglaterra, agora em janeiro, para passar 3 meses lá fazendo intercâmbio de inglês. Nossa, e isso que você está falando são coisas que, na verdade, antigamente, quando a gente pensava em exclusividades, né. Eu lembro na minha época que para você fazer um intercâmbio, você tinha mecanismos muito restritos, né. Sim. Igual você falou de projetos do Provão Paulista, a gente até desconhece. As pessoas, elas entendem a educação pública, aquele básico, né. Olha, o município tem que fazer, né,
propor isso e o Estado isso. E você, Fer, o que você acha assim que teve de progresso nesses anos todos que você tem observado? Eu vou falar um pouquinho da realidade dentro da autarquia estadual que eu trabalho, né? Então, eu vou explicar um pouquinho da ETEC. A ETEC, né, as escolas técnicas, elas são mantidas pelo Centro Paula Souza, que é uma autarquia estadual. Então, a nossa secretaria não é a mesma secretaria, por exemplo, a do Fábio, que é a secretaria do Estado. As ETECs, elas estão em mais de 200 municípios do estado de São Paulo, fora as FATECs, que são as faculdades de tecnologia. As ETECs, elas têm programas que propiciam realmente esse desenvolvimento dos nossos alunos dos cursos técnicos. Pegando o gancho do Fábio, nós temos há vários anos, há mais de 10 anos, o intercâmbio cultural, né? O que é isso? Os melhores alunos da ETEC, da regional, por exemplo, Andradina é uma regional. Então, o melhor aluno da ETEC de Andradina, ele é selecionado para passar 30 dias ou nos Estados Unidos, ou na Inglaterra, ou na Irlanda, para fazer um curso de inglês, né? E para ter esse conhecimento de novas culturas, novas tradições. Então, isso é um programa público que já está há muito tempo dentro da ETEC. Fora isso, nós temos CPS Carreira, que foi implementado este ano, que é exclusivo para os alunos da ETEC. Então, é uma plataforma em que lá há várias oportunidades de emprego. Então, todas as empresas, principalmente do estado de São Paulo, cadastram lá as vagas e os nossos alunos podem ser selecionados. Então, são alguns mecanismos, né, que o Centro Paula Souza propicia para os nossos alunos. Há uma crescente? Sim, o Centro Paula Souza sempre foi muito preocupado nessa questão de gestão de programas públicos que não só levam um aluno para o mercado de trabalho, mas que traz novas experiências. Mas o que eu posso dizer, Ana e Larissa, há muito ainda a se fazer, Sim. né? Há programas ainda que precisam ser implementados. Então, eu entendo a educação não só como uma questão pedagógica, porque ela não é. Ela ultrapassa isso, né? Muito mais. Nós falamos que a questão pedagógica é ali a base. Porém, para que a questão pedagógica funcione efetivamente, nós precisamos de recursos, nós precisamos de uma gestão pública eficaz e, principalmente, de políticas públicas que corroboram para isso. Então, muito se foi feito, mas muito ainda há que se fazer. Né? Quando vocês falam de implementar políticas públicas, vocês falam no sentido de legislar sobre elas, ou hoje em dia existe a legislação, só que não há aplicabilidade dela? Implementação dessas políticas públicas. Eu entendo mais a implementação. Hoje nós temos várias legislações dentro do âmbito educacional, de cunho preventivo, de cunho socializador, só que nós precisamos de mecanismos para aplicar, para dar efetividade a essa legislação. Então, essas políticas públicas existem, mas é necessário ainda uma força-tarefa para que elas sejam melhor efetivadas dentro do local que ela foi determinada, que são as Sim. escolas. E que elas Exatamente. cheguem lá na ponta, onde está o aluno, né? Uhum. Que ela impacte realmente socialmente, para que ela possa realmente desenvolver essas potencialidades na sociedade. Entendi. Porque se ela existe uma legislação, mas ela não chega na ponta, o aluno não recebe. E não Exatamente. só o aluno, né? Mas também pensando no professor, que é a sua Sim, questão, né, Fábio? Então, o que a gente poderia fazer para melhorar, ou o que já está sendo feito em relação à carreira dos professores? O que vocês acham? Olha, no momento nós não temos dados muito interessantes sobre a formação dos professores no Brasil, né? Infelizmente, nós temos um aumento muito grande dos cursos IAD, Uhum. professores que estão chegando hoje sem uma devida formação, e aí nós temos isso também impactando no resultado da educação pública, né? Então, a formação do professor, ela é fundamental para que a gente consiga realmente ter um avanço. Você vê a parceria com as universidades públicas, agora que ela está existindo entre a escola pública e as universidades. Então, essa aproximação vai gerar bons frutos. Mas eu percebo que ainda temos que avançar na formação e na formação continuada desses É professores. interessante você falar sobre esse prisma, né? Eu não tinha pensado que isso seria algo deficitário mesmo, né?
a gente fala tanto da educação, mas a gente precisa entender quem é que está promovendo essa educação. Então, quais profissionais a gente tem colocado à frente, né? Mas assim, eu vou até fazer um comentário super pessoal, né? Teve uma época, eu sou procuradora do município, mas teve uma época que eu precisei auxiliar no CREAS, né? Que é um local que fala sobre violação de direitos. Foi a primeira vez na vida que eu tive contato com a ausência de alunos dentro da sala de aula, que aí tem aquela participação do conselho tutelar, tudo. E aí eu comecei a adentrar. Do município eu já conhecia, mas do estado para mim foi uma grande descoberta. Então aí eu fui começar a observar com os diretores de escola, nessas reuniões de rede, por exemplo, a escola em tempo integral. Por favor, se eu estiver errado, porque vocês estão do outro lado, tem que falar. Eu achei positivo as atividades que eu vi ali, né? Eu acho que isso se assemelha até com alguns países que a gente sabe que há um grande quadro positivo para a educação deles, porque vai além da parte pedagógica. Então, eu comecei a ver que eles fazem coisas mais humanizadas, né? O que vocês acham disso, né? Principalmente você que está ali. Em 2013, eu migrei de São Paulo para o interior novamente para participar de uma escola integral. Nesse período, a gente participou de algumas formações em Águas de Lindóia com os alunos de Pernambuco. Esse foi um projeto que migrou de Pernambuco para aqui para o estado de São Paulo. Então, o programa PEI, né, Programa Ensino Integral, ele trouxe assim eu, como profissional da educação, foi assim para mim um despertar de uma luz, né, para a educação pública. Porque dentro da PEI hoje você tem potencialidades que desenvolvem os 4 pilares da educação. Aprender a ser, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a aprender. Nossa, Você que tem legal. lá também um foco no protagonismo juvenil, que é formar um aluno autônomo, solidário e competente. E dentro da escola PEI você tem aulas de projeto de vida, que é o foco central da escola PEI, é o desenvolvimento do projeto de vida do aluno. Então, o despertar do projeto de vida, o acompanhamento desse processo de crescimento para o projeto de vida. Você tem um professor tutor do aluno, que acompanha também a produtividade acadêmica, e não só também, né? Quando você tem um tutor, ele vai te auxiliando nas dificuldades. Então, foi um avanço muito grande. Nossa, é muito legal você falar isso. Às vezes a gente precisa entender que a educação ela tá atrelada com a vida social daquela pessoa, né? Aí às vezes a gente vê um aumento na criminalidade desde a juventude. Quando você vê, é a base, né? Eu estudei em escola pública, não sei vocês, mas eu estudei, né? Então foi a minha base. E você falando isso, eu achei muito legal. Vou até fazer um comentário. A Fernanda tem um projeto, até queria que ela falasse desse projeto. Eu vou falar como alguém que hoje exerce uma atividade pública e me deparei sem ter experiência nenhuma com realidades muito distintas da minha. E você, enquanto professora da área do direito, conseguiu fazer com que os alunos verificassem exatamente isso que o Fábio falou. E nessas entranhas, né? O que foi que você se passou pela sua cabeça de levar os alunos do direito para conhecer realidades diferentes? Ainda mais eles que adoram a área criminal, viu, Fábio? Eu quero ser da área criminal, mas não conhecem realidades, né? Ai, Ana, isso dá uma história, né, Larissa? Foi lindo esse projeto. Não, hein? é muito Dá legal. Especial. uma história. É o projeto Uma boa parceria. Transformando Vidas, né? Eu e a professora Larissa desenvolvemos, né, que ele ainda está ativo, esse projeto juntos. E não sei se foi o ano passado ou retrasado, nós fizemos a parceria com a Regional de Andradina, na qual o Fábio, que fez toda essa mediação, essa ajuda, né? Muito parceiro. E é um projeto que nós vislumbramos que ele tinha o foco principal nas questões sociais, né? Muito se fala em formação integral, autônoma, né? Reflexiva, mas nós precisamos olhar muito dentro das escolas. Então, eu comecei a perceber isso, não como professora de graduação, mas como professora da ETEC, né? E porque a gente está também em constante contato com os alunos aí, ou do município ou do estado. Então, quando a gente fala em essa formação autônoma, reflexiva, a gente precisa entender o que está por trás disso na vida desse aluno, né? Nós temos alunos de vários perfis, né? Por exemplo, eu tive uma experiência dentro do município
Então, nós vemos alunos que têm problemas familiares, Uhum. têm problemas econômicos, né? Isso Tem interfere, nos né? mais variados outros E no hall de problemas. desculpa atrapalhar, Fernanda, mas no Não. hall de escolas que temos, entre elas também é muito distinto. Em cada uma delas a gente tem um público. Se você pegar o público lá do Alice Marques, no Pereira Jordão, em Andradina, e pegar o público aqui da Aliança, você Totalmente tem diferente, um né? público rural, praticamente, e lá um público que já está envolvido em situações sociais que chamam mais a atenção, Exatamente. Até porque inclusive. a gente é resultado do meio em que a gente vive. Então, Justamente. aquela localidade, ela Exatamente. faz Toda diferença. Influencia. diferença. Então, o projeto ele veio sim com escopo legal, jurídico, de fazer um levantamento do que os alunos elencavam ali, que era importante discorrer, discutir, debater dentro das escolas, mas principalmente social, como forma de orientação, né? Eu costumo dizer, né? Nós costumamos dizer aos alunos de direito da FIRB que nós formamos não só para eles terem conhecimento técnico da norma. Isso qualquer faculdade pode fazer. A Exatamente. diferença é o escopo social. Porque nós sabemos, né, Ana, Lari, Ana, você atua na procuradoria, isso é muito latente, né, Uhum. na sua profissão, que se chega pra gente, por exemplo, uma criança ou um adulto que, por exemplo, foi violentado. Como lidar com isso? Você vai chegar e falar assim: olha, o artigo é esse, 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 e é isso aí. E a sua E o lado visão humano, né? humana, e a sua visão social, e a sua compreensão? E não é nem só o lado humano. Às vezes, você é até humana, mas você desconhece realidades. Então, eu achei um primor o que a Fernanda fez, que foi no sentido assim: olha aqui, aluno da graduação, você não conhece essa realidade. Então, como é que você quer ser juiz, promotor e lidar com uma situação da qual você nunca nem viveu, né? E o que foi muito interessante nesse projeto foi que ele veio ao encontro de um trabalho que eu já desenvolvo há alguns anos na diretoria, que é com o Grêmio Estudantil. Dentro do Grêmio Estudantil existe hoje a Comissão de Direitos Humanos. Olha que E ela é legal. elencada não como uma escolha através de votação, mas ela é uma escolha por participação dos alunos. Então, a Comissão de Direitos Humanos, ela é justamente para poder balizar ações, campanhas e projetos que venham ao encontro das necessidades sociais. E aí, os grêmios e as comissões elaboraram temas para a equipe do direito desenvolver dentro da unidade escolar algumas ações que focassem as necessidades daquela região, daquela escola. Não, e se a gente for pensar em direitos humanos, é a primeira vez que eu vejo que, na verdade, está fazendo com que a sociedade ela conheça, na verdade, as normas dos direitos humanos, né? É tão essencial, não é? Exatamente. foi uma Inclusive o ação. aluno É, tomar exatamente. consciência, né, dos direitos É humanos. interessante porque foi uma ação conjunta, não só dos alunos do curso de Direito, mas também dos grêmios e também dessas comissões. Então, a gente via não só uma participação ativa dos nossos alunos, mas também os grêmios ajudando Uma os nossos troca de alunos, a experiências, né? comissão. Aí nós conseguimos atingir mais de 5 mil alunos no total. Exatamente. E o mais interessante disso é essa questão que a Ana falou. Os nossos alunos vindo depois dando esse feedback, professora, mas eu não sabia que tinham alunos que passavam por problema X na família, por problema tal. Então, às vezes, a gente ter esse lado mais humano, para a gente perceber, um aluno, ele falta muito na escola, né? A ausência dele tá grande, mas tem um motivo por trás disso, né? O que tá E acontecendo? pegando o gancho quando você falou do CRAS e dos Do órgãos CREAS, do CREAS, aham. né, que os órgãos que acompanham esses jovens e adolescentes, muitas vezes, Aham. o distanciamento também. Há um distanciamento ainda, mas nós combatemos as causas. A gente não tem Exatamente. um trabalho preventivo, né? Aham. Então O que acho tá errado, né? exatamente, a gente buscar a partir dos sinais que ele traz, porque o aluno Uhum. sempre dá sinais, a gente conseguir já fazer uma intervenção positiva para poder evitar transtornos futuros. Acho que essa ação poderia ser aprimorada. Sim. Eu não consigo entender como ninguém para pra pensar nisso, porque se a gente observar a nós, enquanto adultos, a gente consegue perceber que algumas coisas que nos atrapalham no dia a dia, elas são oriundas da infância, da Sim. educação. Então a gente, enquanto adulto, o que eu posso, né, diminuir para aquele aluno que ele possa se crescer fortificado a ingressar no mercado de trabalho, né? E não só ensino superior, que nem a gente estava falando de cursos técnicos. E hoje falta muito no Muito. mercado, não é? Aham. O curso técnico, na verdade, nós dizemos para os nossos alunos que é
o ponto primário, né? Ele faz o curso técnico, adentra o mercado de trabalho e, posteriormente, com toda certeza, ele vai para uma graduação ou licenciatura, né? É importante que ele tenha oportunidades, Sim. né? Se nós pensarmos que um aluno, às vezes, sai do ensino médio e não continua os seus estudos, as escolas técnicas são fundamentais para isso, porque elas são gratuitas e os cursos são de 1 ano e meio. Então, 1 ano e meio você sai habilitado em alguma formação É como se você estivesse técnica. oportunizando aquele jovem. Olha, você não está Justamente. perdido, você tem oportunidades, né? E é importante que eles entendam o seguinte, porque eu vejo assim, que houve uma crescente de programas disponíveis, né? Uhum. Tanto na seara das autarquias, por exemplo, do Centro Paula Souza, quanto do estado e até mesmo do município. Só que muitas vezes esses jovens de hoje em dia não sabem aproveitar. Isso é um problema que nós estamos nos deparando, né? E aí a gente se pergunta assim, por que não aproveitar? E aí muitas vezes nós esbarramos nessas questões também sociais, Da unidade familiar que ali, né? precisam ser trabalhadas. O grande êxodo hoje do aluno do ensino médio é para o setor para trabalhar. Isso, Então, né? ele se ausenta da escola para trabalhar. Pós-pandemia, nós tivemos muitas situações que geraram aí uma busca ativa frequente desse aluno e muitas vezes ele estava trabalhando, ou ajudando o pai na zona rural, ou trabalhando no comércio. Então, a necessidade do jovem poder também ter uma renda mensal, né? E às vezes, por exemplo, numa escola integral, ele não Ele tem não um tempo consegue. para poder se dedicar a um trabalho externo, Que eu né? acho que é a observação que o poder público tem que Tem que ter. fazer. Como é que eu vou inserir no mercado se eu não estou oportunizando ele a nada? Eu tenho que Dar oportunizar opções, ele, como a dar Fernanda opções. disse. Isso é maravilhoso. Enquanto coordenadora do curso de Direito, eu percebo tanto da nossa parte dos alunos que estão ingressando, mas também desse público do ensino médio. Houve uma época em que eu também dei aulas na ETEC, e que os alunos do ensino médio, eles perderam esse interesse, tanto no estudo Sim. técnico, quanto no estudo de uma graduação. E há vagas na ETEC, há vagas, né, na nas faculdades, há vagas nas Mas o faculdades de desafio hoje é pedagogia. como fazer esse aluno sonhar. É. Eu ia falar isso agora. Mas o projeto ajudou, porque, O por exemplo, projeto os alunos ajudou. olhavam, os alunos das escolas olhavam para os nossos alunos e falavam, nossa, eu quero fazer faculdade, eu quero. Exatamente. Eles olhavam assim, os olhos brilhando, né, que a gente fala. Os nossos alunos da graduação serviram de inspiração. E eu acho que é isso que está faltando mesmo, né, Fábio? Que os alunos tenham uma inspiração, um sonho. E inspiração, às vezes, não é em pessoas, são em Em ações. circunstâncias. Ações. Eu lembro de uma aluna, enquanto eu estava dando aula, eu dou aula de direito administrativo, né? Que todo mundo fala que é uma aula chata, não é não. A minha é Inclusive maravilhosa. Mas a sua não é, não. Mas por que a minha não é? Eu sempre brinco. Alguém fala assim, por que a sua aula todo mundo presta atenção? Eu falo, gente, vocês não gostavam de assistir aula de penal porque tinha histórias para se contar? Se eu não chegar numa aula de administrativo e falar para os alunos como que o poder público ele é importante, e aí eu gosto de trazer isso. Eu lembro de um aluno da Maria Fernanda, o Fábio, que ele chegou em mim no outro dia e falou assim, professora, se eu for procurador igual a senhora, o que eu faço enquanto município ou procurador do estado, né? Para ajudar as crianças a... Eu achei aquilo tão bonito, eu falei, mas é essa, né, a realidade. Eu vou até te fazer uma pergunta em relação ao município. Depois eu vou até fazer umas outras questões, mas assim, o Estado, quando o Estado olha para o município, a Fernanda já trabalhou no município, você acha que ainda falta alguma coisa que o município possa proporcionar para quando há esse salto para o Estado ter uma melhora, ou você acha que está tendo uma simbiose boa ali, né? Ó, um dos problemas graves que nós ainda temos, mas eu acredito que ele deu uma melhorada atualmente, é a defasagem na competência leitora e escritora. Então, muitos alunos que vinham para a escola pública no ensino fundamental, oriundas do ciclo 1 do município, muitas vezes não estavam ainda com essas competências lapidadas. Hoje, você tem algumas parcerias que são super importantes. Por exemplo, você tem um programa de fluência leitora, que é desenvolvido em parceria com os municípios. Eu estive até essa semana num sarau, numa escola municipal, onde as crianças estavam fazendo uma culminância, apresentando a experiência diante Gente, dessa... eu nunca mais tinha ouvido falar em sarau. Maravilhoso você falar isso. E aí foi uma coisa riquíssima. As crianças apresentando teatro, Maravilhoso. criança do prontidão, do pré, como narradoras, lendo já fluentemente. Plataformas digitais como Elefante Letrado, que agora vai aumentar a abrangência dela dentro do município.
São plataformas inovadoras que estão agora contribuindo para a alfabetização das crianças. E não é só alfabetizar, porque a alfabetização tem que ser lúdica. Exato. Quando você fala de história e a criança aprende a ler com histórias mágicas, com histórias encantadoras, ela se apaixona. Então, essa O Estado magia. consegue fazer com que haja magia num tempo em que os crianças e jovens estão presos a um aparelho? Acho que a diferença é que nós temos professores e nós temos educadores. Educadores ainda com alma educadora, que proporcionam a eles uma potencialidade de se expressar. Quando a criança se expressa, eu me coloco como exemplo disso, porque o meu talento foi despertado na educação infantil, né? Para eu chegar numa universidade de arte e ser hoje um arte educador, um artista plástico. Então, esse despertar do talento é importante. Ontem, conversando num evento que eu participei aqui em Lavina, inclusive, que foi a entrega das medalhas olímpicas dos alunos de redação. É um programa novo também que está premiando as melhores redações do estado de São Paulo. E os alunos fizeram uma apresentação cultural e também a escola tem uma banda musical e eles integrados na cultura, participando, fazendo a abertura, fazendo o encerramento. Então, essa ação educativa, ela traz o aluno para uma potencialidade do talento que leva ele a outras potencialidades. Mas você falar despertar do talento é uma coisa tão legal. Igual, eu sempre falo da ETEC, é uma circunstância social, né? Então a gente vê ali aqueles jovens, infelizmente, cometeram alguma infração, então na medida socioeducativa. E eu lembro de falar para assistente social e para psicóloga, onde a gente vai colocar eles? Porque tem que cumprir, aí entra aquilo, é a norma. Tem que cumprir tantas horas de medida. Eu nunca vou esquecer onde eu virei para elas e falei, vocês já repararam que às vezes esse jovem nunca parou para pensar o que ele gosta de fazer? Exatamente. Então a gente, enquanto poder público, senta com um jovem e pergunta, o que você gosta de fazer? Eu lembro de um jovem que falou assim, eu adoro internet. Eu falei, vamos ver um curso. A gente fala... Então... Informática para a internet. Fala, né? A gente mostra pro judiciário. Aí vem o se despertar. Por que eu te falei do telefone? Hoje em dia, tem gente que pergunta assim pra mim, qual que é o seu hobby? Esses dias me perguntaram isso, eu falei, leitura. A pessoa ficou olhando. Eu falei, gente, mas eu amo ler. Então eu tenho livros, eu adoro. Eu não vejo muito isso. E eu acho que a gente precisa dar esse despertar da leitura. A leitura, gente, ela abre portas. Muito. Você falou da história. Eu, Ana Paula, quando eu vejo um filme, igual no cinema, Gladiador, você sabe como foi. Roma Antiga. Eu lembro que eu ouvi o meu professor de história, eu falava, um dia eu vou viajar ao mundo. Eu acho que entra nesse despertar que você fala também. Até onde vai a imaginação e a criatividade do aluno. O que vocês sentem disso hoje? Usar o recurso tecnológico para o aprendizado. Você tem hoje, por exemplo, as salas de leitura desenvolveram um projeto de audiovisual com literatura. Então, eu vi recentemente, a nossa produção foi muito boa, mas a Cartomante, por exemplo. Mas eles fizeram um audiovisual que não tem texto, mas tem uma leitura subliminar maravilhosa. Então, eles fizeram a filmagem, fizeram a edição da imagem e produziram um curta-metragem de alto nível profissional. Olha que legal. Aí toda ferramenta tem o seu lado bom e o Aí ruim, que tá né? o que impacta. Ações que ele leva para a vida. Acho que esse despertar do talento, quando você desperta, ele leva para a vida, ele não É o que esquece. você fala dos educadores, né? Deles conseguirem juntar o que hoje tá de moderno para que você desperte isso no aluno para o resto da vida. Porque eu fui marcada pelo meu Exatamente, ensino, né? é. Inclusive, eu escolhi a minha área na 5ª série. Então, você vê ali que eu gostava da leitura, gostava Mas das na coisas. nossa época não tinha concorrência do celular, né? Justamente. Eu queria saber o que vocês acham dessa nova lei proibindo o uso dos celulares nas escolas. Deixa eu dar uma pitada crítica. A gente Fazer tá uma aqui pra consulta. Porque assim, eu vejo que, como eu já disse, nós temos muitos avanços, mas nós temos decréscimos também na educação que precisam ser discutidos, que precisam ser levantados, né? A primeira questão, vou voltar um pouquinho que vocês tinham falado sobre a questão da formação, principalmente nos cursos de pedagogias. Isso que eu estou falando é de amplo conhecimento. Isso já tem pesquisas, são dados, né? Que qualquer um pode consultar, inclusive. Os cursos de pedagogia hoje, a grande maioria, perto de 90% é EAD.
eu tenho alguma coisa contra EAD? De maneira alguma. Eu acho que oportuniza a licenciatura para todas as pessoas. Isso é importante. Mas há limite, né? É importante entender como oportuniza, né? Uhum. Se você vai ser um educador, se você vai trabalhar com a educação infantil, os anos iniciais, você precisa estar bem preparado para isso, né? Você precisa ter uma base bacana. Ter contato, você fala. Justamente, né? Se você realmente tiver um plano de estudo sério e se você for disciplinado para isso, o EAD é excelente. Agora, se você não consegue fazer isso, você vai entrar, fazer a prova, vai tirar ali o mínimo e vai pegar seu diploma. E isso chega nas salas de aula, né? É importante entender como isso está chegando na sala de aula para que a gente possa compreender se efetivamente é possível formarmos cidadãos reflexivos. Eu acho que tem que ter reflexão disso, concordo. Não é aqui querendo dinamizar uma culpa nos professores, porque isso se faz há muito tempo e não é certo, né? Nós somos ali a produção do meio acadêmico, social, cultural, humanitário que nós temos contato. Mas é importante que o governo federal entenda, e ele já percebeu isso, porque na última pesquisa ele já começou a limitar os cursos de EAD, principalmente em pedagogia, Tá vendo um olhar, né? que é importante que os educadores sejam efetivamente bem formados. Mas você entende que mesmo depois que ele ingresse como professor, seja pelo poder público, você não acha que o poder público deveria oportunizar capacitação? E aí, então, Ana, nós temos a formação continuada, Exatamente. que é uma legislação federal, inclusive, que traz as normativas para isso. Nossa formação continuada no Brasil, ela ainda é muito refratária, ou seja, ela é condicionada a alguns tópicos. A maioria das formações continuadas são EADs. O que é formação continuada? É um curso que eu faço, né? Uma capacitação, de né? 200 não, porque aí já é pós-graduação. De 40, de 60, de 80 horas de aperfeiçoamento, complementar. Mas a maioria desses cursos também o são EAD. Então, é preciso tomar cuidado, né? É importante que persista o EAD, mas na nossa área em específico, e não só na nossa, de todas as outras searas, é importante que se tenha qualidade, né? Que se tenha uma responsabilidade. Porque senão acontece o que vem acontecendo, pelo menos até esse ano. Uma diminuição nos cursos presenciais de licenciatura. Nossa, super. E aumento, assim, estrondosos para o EAD. Isso é algo para se pensar e que o governo federal já tem isso em mente, né? Precisa de um equilíbrio. Na vida, nada pode ser demais. Né? E se você der uma busca hoje na internet, você encontra cursos de licenciatura complementares de 1 ano, 6 meses. 6 meses. Quem que aprende? Exatamente. É importante que a gente tenha uma reflexão. Na minha formação do Cefam, como eu te falei, eu fiz estágio numa escola montessoriana, eu fiz estágio nas escolas adoro quando alguém fala do Cefam, porque eu sou de uma época que todo mundo fez o Então, Cefam. a experiência, o enriquecimento curricular estava presente dentro do curso. Então, você não era precisa ter só prática, né? a grade curricular, as disciplinas básicas. A gente tinha também uma ampliação disso através do enriquecimento curricular. O presencial é potente nesse aspecto. Muito. E o interpessoal, as pessoas precisam Exato. aprender a Exatamente. lidar. Isso, Numa era em que nós não temos inteligência emocional para fazer a tratativa com os nossos pares, se você não consegue, principalmente no curso de pedagogia, compreender essa tratativa, estar TED a TED, principalmente com a faixa etária que você irá trabalhar, é complicado. O projeto Cefam, ele foi um projeto maravilhoso. Gente, não tem uma pessoa que não fala do Cefam. Maravilhoso. O Cefam, hoje, ele é base, assim, de exemplo em vários programas que trata sobre a educação, porque ele realmente funcionou, ele realmente
foi muito bom. Então, nós temos evoluções, mas nós temos decréscimos também. Então, é importante que a gente tenha essa visão crítica para não pensar que tudo na educação Tá lindo, é tá lindo, indo. porque realmente não é. A gente precisa ir ali, eu falo, poder público, sociedade civil, né? Os profissionais da área precisam ir alinhando algumas questões. Isso é de suma importância. Porque lá no final são vidas que estão sendo transformadas. E no decorrer desses anos, algumas circunstâncias começaram a ser analisadas e que eu acho que foi melhorando. Eu vou falar no âmbito municipal. Por exemplo, eu nem sabia que existia. Eu sei que começou, é recente, né? Recente, eu digo de alguns anos para cá. Por exemplo, o psicopedagogo. Gente, necessário. E o atendimento para as crianças autistas. Eu ia falar Na isso nossa agora. época nem se falava Ninguém nem falava de demandas de Uhum. patologia para você inserir, né? Então hoje você tem o terceiro setor, que você tem o auxílio ali de entidades, uma já para o autismo, outra coisa para outras patologias, para poder desenvolver aquela criança. Isso não pensava. Agora, de verdade, você que trabalhou também no município, acho que no estado você vê isso. Você não vê que o professor ele precisa ser capacitado Sim. nessas peculiaridades para ele saber lidar com aquela sala de Sim. aula? E aí eu vou falar do município. Eu não vou citar o nome do meu município, ou posso até citar. Não pode, Posso, fica à então eu vou vontade. citar porque eu vou dar crédito Não, ao então programa que cite. eles desenvolvem lá, que é o município de Lavínia, aqui pertinho de Mirandópolis. A rede de Lavínia para atendimento dos anos iniciais e anos finais. Anos iniciais é 1º a 5º e finais 6º ao 9º. Uhum. É muito boa. Por que que eu digo? Porque eles têm semanalmente uma reunião de rede, que eles falam, né? Aham. Então, quem que é? O diretor da escola, a diretora da educação, a chefe do setor da saúde e setor de saúde que envolve aí psicólogo, neuropedagogo. Então, eles têm essas reuniões para ir alinhando as necessidades que nós vislumbrávamos ali, dentro da sala de aula, que o professor apontava para gente. Então, a rede hoje, ela é importantíssima no sentido de disponibilizar todas as capacidades que aquele aluno possa ter. Lavínia, isso funciona muito bem, porque eles têm o direcionamento para o psicólogo, eles têm o direcionamento para os mais variados setores da saúde, seja neuro, seja aqui para o SERI, para o Ser Criança, que desenvolve um trabalho excelente, que abarca muitos alunos, né? Então, assim, hoje, o município, esse município em si, ele tem uma rede muito boa. Inclusive até a PAI, né? Para auxiliar. Isso é importante. Porque quando nós estamos com um aluno, por exemplo, que tem autismo ali, dentro da sala de aula, ele precisa, sim, ser direcionado a uma questões especialidade, pedagógicas, né? De como nós vamos tratá-lo, né? E aí nós temos um plano para isso, né? Um plano diferenciado que o professor faz, mas ele não pode se restringir ali. Ele precisa ser direcionado para os setores que lhe cabe também, para que ele tenha esse desenvolvimento pleno. Isso que eu ia falar, você tem que propor uma igualitário para ele, né? Então ele precisa, né? Uma equidade. Gente, é porque assim, eu sempre gosto de observar lá desde o início. Eu até falei para você que eu ia fazer um comentário, né? Foi quando, agora a gente teve um julgado recente do STF, que ele falou do direito à creche. A gente sabe que o direito à creche, ele está inserido dentro da educação, né? E muitas crianças, elas vão ali à escola pública, e eu já incluo a creche nisso, desde muito pequena. E hoje, além de ser um direito imprescindível, não dá mais, viu, municípios alegar, eu falo dos que não tem vaga, viu? Eu, quanto procurador, o diretor de educação, não tem vaga, eu falo, o problema é seu, você vai arrumar. Mais uma coisa interessante, que olha isso que vocês dois falaram, para a realidade da família, a realidade da criança, hoje é considerada até um direito da mulher. E acho que o papel de vocês, enquanto procuradores também, desse órgão, que está cobrando da responsabilidade devida. A inclusão ainda é um nó. Né? A gente falar que hoje a inclusão ela está em processo, né? Não vou dizer que a gente tem aí um ambiente inclusivo ainda, que nós temos muita deficiência ainda nessa área. Mas você já tem um atendimento melhor. Você acha que é deficitário por conta dos educadores ou
da falta de estrutura da própria administração pública, falta de capacitação, São uma ou série de algo subjetivo fatores, do ser né? humano Hoje também, você né? tem salas especializadas, por exemplo, nas escolas, salas de recurso que atendem essas crianças. Então são salas exclusivas para que eles possam lá, num ambiente adequado, se desenvolverem. E elas dão muito resultado. Eu conheço jovens que hoje são artistas Mas isso também por e se conta desenvolveram dentro desse espaço da sala de escola integral recurso. também, não é, Fábio? Não, Porque a escola Não, regular também. também tem que também? Também, ofertar. é. E esses Hum, alunos com um profissional capacitado, inclusive uma profissional que trabalhou lá também na Rui Barbosa, que é a professora Lia Raquel, até hum. Hum, relembrar ela que ela fez um trabalho, ela é doutora nesse assunto da inclusão, e ela desenvolveu um trabalho fantástico no período de trabalho dela nas escolas públicas, Armel Miranda, em Castilho, se não me sim. engano, Hum. onde a sala de recurso é o espaço ideal para essa criança se desenvolver. Muitas vezes a sala de aula ainda não é o espaço ideal para que ela se desenvolva, porque ainda a gente tem uma série de situações que A acontecem na sala educação de vai aula. além da sala de Uhum. aula, né? Exato. Então é importante que se garanta espaços adequados, atendimento adequado, profissionais com formação Vamos pra isso. adequada. Então nós estamos em processo, E né? você sabe que quando a gente fala isso, gente, a gente é movido à política. Então, para ter realmente políticas públicas, a gente precisa dos agentes políticos, né? Tanto da parte legislativa quanto executiva. E eu sempre falo, olha, por exemplo, eu uso óculos, né? Tô de lente, gente. Quem descobriu que eu não enxergava foi a professora, não foi a minha mãe. Exatamente. A professora chamou e falou: olha, a Ana Paula, ela é muito Identificou. inteligente, mas ela não consegue. Aí eu tinha 7 graus. Nossa. E minha mãe não tinha visto. E eu sou neta de professora, né? Então, assim, e eu tenho uma letra bonita. Eu fazia caligrafia em casa. Isso me ajudou. Todos os concursos públicos que eu faço, eu tenho uma ótima redação. Eu fui incentivada, mas foi muito por conta da escola. E eu vejo que os agentes políticos às vezes não conseguem. Eles falam tanto de educação, e aí isso que eu vou perguntar para vocês. Vocês estão em âmbitos diferentes, mesmo a autarquia tem autonomia, Sim. né? Você do estado né, o município ele precisa do estado. Você acha que ainda há essa deficiência para quem está quem é autoridade política entender o que ele precisa realmente fazer na educação? Às vezes eu percebo que existe uma distância entre a política pública e a realidade A escolar, né? efetividade. Isso. É importante você falar Muitas isso. vezes os pensadores, os legisladores das políticas públicas não Conhecem a estão lá na realidade. ponta, né? Esse feedback, essa troca de comunicação entre as partes é muito importante que ela aconteça. Essa semana mesmo tivemos uma reunião entre os conselheiros gremistas do estado de São Paulo, né? E o aluno colocando as suas necessidades num diálogo com a Ouvindo secretaria. quem tem que ouvir Esse mesmo, né? canal de comunicação é fundamental para a gente aprimorar essas políticas públicas, né? Então é um ambiente onde que nós temos que construir a muitas mãos. Não dá para ser impositivo, né? Aham. Por exemplo, essa geração de hoje é diferente da nossa geração. Hoje uma educação conteudista não cabe mais para esse aluno que né, Dinâmico, ele tem né? uma infinidade De de Isso que eu ia falar, hoje eles têm é, uma informação muito mais rápida que a gente não ele tinha, tá né? na E hoje... metalinguagem, né, e a gente não pode usar mais a cartilha para alfabetizar esse aluno. Exatamente. Gente, dado a honra que a gente tem em receber esses 2 convidados, eu queria ouvir um pouquinho, tanto da Maria Fernanda, sobre esse olhar que ela tem da educação, em relação agora ao que tem se falado muito, que é a questão do bullying. Eu sei que ela é uma Hum. estudiosa desse assunto. E depois eu queria ouvir do Fábio também a questão que ele estuda, que são as competências socioemocionais, a inteligência emocional. Porque hoje em dia, a gente fala-se muito disso. Mas na nossa época não era Nós falado falava. de bullying, Uhum. nem de desenvolvimento de inteligência emocional, de competências socioemocionais. Então eu acho que a gente está avançando muito, progredindo Eu vou muito. até falar um negocinho antes de você falar. Melhor pergunta. Queria mesmo que vocês falassem sobre isso, porque hoje os CAPs locais Uhum. têm lidado com muita depressão na juventude, né? Eu falo até de umas circunstâncias emblemáticas. Não, até suicídios. É, E muito. suicídio, É. a gente, né, sempre fala disso. E normalmente eles são oriundos do ambiente escolar. Então, Não ótima só bullying, mas pergunta. é violência escolar seu tema principal de estudo, né? É muito bom vocês dois falarem sobre isso. Eu vou tentar resumir, Larissa. Tudo bem. É o meu tema, inclusive, da dissertação, né, do mestrado. O bullying é uma das formas de violência escolar, mas não a única e não a mais importante, apesar de ser uma crescente.
Hoje nós temos as mais variadas, né? Nós temos bullying, cyberbullying, porte de arma, os ataques às escolas, que teve uma crescente nos últimos 5 anos assustador, né? Verdade. Porque realmente o foi, e aí há várias Que parecia que era algo que ninguém falava, né? vários fatores que estão ligados a isso. Mas especificamente ao bullying, aí eu vou abrir mais um pouquinho ao cyberbullying, é algo que acontece diariamente nas escolas. O projeto Transformando Vidas, nem todos foi tratativa sobre bullying, mas em quase todas as escolas foi citado o bullying. Talvez não a forma mais importante, mas ela estava lá, né? Lembrando que os alunos que escolheram o tema, porque Sim. eles Sim. que acharam que esse era o maior problema enfrentado Verdade. pela escola, né? Então, nós nunca impomos, né? Sempre foi uma escolha ali do Grêmio, junto com a Comissão de Direitos Humanos. O bullying, nós sabemos que sempre existiu, né? Aham. É fato, na Na nossa época também. havia o bullying. Mas, hoje, o bullying, ele traz traços que pode gerar o suicídio, pode gerar atos violentos, né? Que pode desencadear questões mais graves do que a própria sistematização por meio de falas, de gestos. Então, ele é importante ser discutido. Há uma legislação específica dentro aí do ente federal que faz a prevenção dos bullying na escola, há uma legislação para isso. E neste ano, se eu não me engano, no início do ano, há também uma alteração no Código Penal que criminalizou a conduta bullying e cyberbullying. Isso é verdade. né? Então, é importante ter a forma legislativa, sempre o é. Mas eu costumo dizer que é importante cuidar da causa. Uhum. Não adianta ter legislações, e aí nos levantamentos que eu fiz, nós temos inúmeras legislações de âmbito de prevenção ou não contra a violência escolar. Como que nós explicamos se nós temos inúmeras legislações e a violência escolar é uma crescente? Então, a legislação por si só não resolve o problema. Não é eficaz, né? Não é. Nós precisamos, mais uma vez, tratar a causa. E a causa não é na escola, Não. desemboca na escola. A causa é política, econômica e social. Há Exatamente. estudos que comprovam isso. Enquanto nós não tivermos um olhar mais criterioso para isso, nós vamos promulgar legislação, mais legislação, e nós vamos continuar com uma possível crescente. Só vai ter papel. Só vai ter o papel. Por isso, né, Larissa, a judicialização da educação. A professora Larissa, inclusive, tem um artigo nesse sentido, da judicialização da educação, no sentido de que nós temos a legislação que não é cumprida e aí bate lá as portas do judiciário para que o judiciário resolva o problema, né? Então, apesar de termos uma legislação, se ela não está amparada por uma política pública, aí eu volto na política pública. Se ela não está amparada numa política pública eficaz, ela vai ser só uma legislação. É a mesma analogia que hoje o Ministério Público tem observado da violência doméstica. A gente fala muito da vítima, óbvio, né? Sim. A gente sabe, né? Nós Sim. somos propensas às vítimas. Mas os promotores hoje estão observando o violador, que ali é a causa, né? E aí, quando você fala, eu andei pegando muitas circunstâncias de bullying, depressão, e eu sempre falo, gente, aquela pessoa que está ofendendo, ela tem uma raiz de trauma, ela tem uma raiz problemática. Vocês já pararam para pensar que ela também é um ciclo, né? E aí eu achei maravilhoso você falar, não há legislação que vai fazer isso, Não. o que não seja um ato humanizado. Nós temos a Base Nacional Comum que traz as macrocompetências socioemocionais, né? Só que a aplicação das macrocompetências aí envolve profissionais que possam fazer isso. Eu sou muito adepto à potencialidade artística cultural na escola. Esporte e cultura, ele é necessário para que o jovem possa se desenvolver com plenitude. Gente, o Brasil, perto de outros países, ele deixa a desejar no esporte e na cultura. A gente tá vendo agora aquele filme muito bom, inclusive, acho que todo mundo deveria assistir, da Fernanda Torres, né? E aí tá todo mundo encantado com o cinema brasileiro, que é deficitário na parte de recursos, tudo. E aí a gente pode olhar, todo mundo tá encantado de ver a série do Ayrton Senna. Nós temos heróis. A criança, igual você falou do talento,
ela pode se desenvolver. Quando o Brasil vai para Olimpíadas, a gente torce e a gente fica feliz e toda vez é a mesma frase. Isso que o Brasil não tem recurso. Então, isso que você está falando, Fábio, é uma coisa tão importante, porque é Inclusive, talento. essa ação com os profissionais da educação. Você tem hoje profissionais da educação que também estão depressivos, Sim. que também estão Sim. passando situações complexas com relação Eu ao não ia nem trabalho. adentrar isso, mas a gente tem muita readaptação na Sim. área da Exatamente. educação. Mas olhando para as crianças e para os jovens, a gente precisa do quê? De um ambiente mais saudável. Quem constrói esse ambiente saudável é essa comunidade escolar, que envolve também a corresponsabilidade dos pais, que Sim. envolve a equipe gestora, que envolve a equipe docente. Então, quando essa comunidade desenvolve, por exemplo, a Comissão de Direitos Humanos, que a gente trabalhou muito com campanhas, né, desenvolve campanhas efetivas contra essas ações, ela não se esgota, mas ela ameniza. Então, são possibilidades que nós temos, ainda precisando ser ampliadas para a gente amenizar esse sofrimento que os jovens e as crianças passam, né? Exatamente. E também a formação. Eu volto na formação de equipes profissionais que possam dar a condição de uma escuta ativa dessa criança, desse jovem, Exatamente. para ele ter um ambiente confiável para E é muito desabafar. legal você falar isso, e até assim, pra gente já ir finalizando, eu vou querer saber de vocês dois e também da Larissa, porque né, ensino superior é muito importante. E aí eu vou começar dizendo pra vocês assim, uma coisa que me marcou muito observando a educação, além de ser da minha própria vida, porque eu sou uma aluna do ensino público, né? Mas pensando em educação e social, me marca muito ainda, enquanto procuradora, sempre escutar dos profissionais assim: Ana, aquela criança ou aquele adolescente só tem alimentação na escola. Exatamente. Isso me dói muito. E aí, uma coisa que eu queria que vocês me falassem é, pra gente finalizar, o que dentro desses anos todos na educação, uma situação emblemática que marcou vocês enquanto ser humano? Quer começar? Porque eu tô... É uma situação assim que vocês lembram falando, aquele dia eu me dei conta que ainda bem que eu tô à frente da educação. Da Maria eu posso citar vários momentos em que ela se emocionou. Os Mas nossos tem alguma coisa alunos. assim emblemática? Você fala, olha, teve um dia que teve uma situação. Olha, a culminância desse É projeto, o que eu ia né, citar. que a gente fez em parceria, eu foi ia o momento, a gente então, depois das ações em 23 unidades, eu acho que 20 das unidades participaram de um grande encontro de culminância das ações que integraram a equipe de direito e os jovens gremistas. E foi um momento, assim, único, né, de... Fico arrepiada só de lembrar, foi lindo. de um aflorar, assim, da identidade deles, da questão do negro se assumir enquanto negro, do jovem se assumir. E foi muito eclético, porque a gente teve até um jovem orando, um jovem dançando música afro, o outro interpretando. Então, essa miscigenação brasileira colocada ali a todos os nossos olhos de uma Lembrando a forma gente, né, do que é a sociedade positiva brasileira. e manifestada pela cultura, pela arte, pelo talento. Então, assim, o espaço do jovem se expressar. Esse espaço é fundamental para que ele possa se desenvolver. Quando ele não se expressa, ele fica acuado. Um jovem acuado, ele fica tímido. E essa timidez excessiva pode levar a problemas. Sim. Então, oportunizar momentos de expressão. Eu costumo dizer que não são só 5 sentidos, são muito mais, né? O sexto sentido da intuição, da percepção, da comunicação telepática, esse educar dos sentidos, né? Que a gente precisa aprimorar ainda. A educação não é só o Ler e intelecto, escrever, né? A gente tem o intelecto, tem o emocional, tem as questões espirituais. É uma educação que ela é muito mais ampla, né? Ela Transformadora, trabalha né? com outras linguagens também. Mas me marca como essa semana eu recebi um feedback de uma ex-aluna, que agora é professora, com as crianças no jardim, produzindo lá uma área de convivência, que foi o que eu muito fiz nas unidades escolares, de levar arte para fora, de criar ambientes com natureza, criar a natureza, a arte e esse jovem inserido na transformação do espaço onde ele convive. E ela me mandou umas fotos dos alunos, eu falei, olha o que a gente está fazendo aqui, né?
E foi muito do que eu fiz enquanto professor dela no período que a Uma gente sensação de dever cumprido também, de né? contribuição social também, né, que eu acho que é fundamental, a gente deixar uma marquinha social, né. Exatamente. E você, Fer? Não, é o transformando vidas, né. Justamente por todas É algo essas emblemático para isso, você? essas questões que o Fábio falou, mas principalmente por oportunizar a voz aos jovens, né. Exatamente. O projeto ele oportunizou para que o jovem fosse o protagonista. Para que o jovem, né, que muito se fala na educação hoje, né, Fábio? O protagonismo juvenil. Só que a gente não consegue desenvolver o protagonismo juvenil com lousa e giz. Exatamente, com a educação bancária. Nós precisamos desenvolver o protagonismo juvenil como eles sendo atores ali daquele tema, da sua comunidade, da sua escola, da sua família. O projeto, ele contribuiu para isso, né? Para que ele realmente fosse o protagonista do que ele estava ali passando para os seus colegas, né? Para que ele estava socializando, mas principalmente da sua vida. Né? Ele precisa ser protagonista, antes de mais nada, da sua vida, da sua caminhada. Ele precisa compreender isso. E ter vontade de falar de si mesmo, né? Justamente. Então, a educação, ela precisa fazer com que esse jovem se veja nesse papel, né? Ah, professora, mas eles não querem, a gente incentiva. Mas talvez, nesse momento, não foi. Mas ele não pode parar ali. A educação é um contínuo. Do mesmo jeito que o desenvolvimento do protagonismo é uma contínua. Ninguém nasce sabendo falar com uma oratória maravilhosa. Ninguém nasce sabendo escrever exemplarmente ou desenvolver suas características artísticas. Isso é o quê? Um treinamento diário, um incentivo diário. O protagonismo juvenil também. Então, achar que só com uma ação todos os jovens vão desenvolver magicamente isso, não, cada um tem sua particularidade. Aí, essas parcerias públicos-privadas, eu acho super positivas, E o porque elas protagonismo incentivam. juvenil também, ele acontece quando você tem um protagonismo sênior, Aham. né. Então aquele educador com alma, com despertar, porque a educação é uma semente, você vai depositando sementes, Os adultos tendo que ler né. o Monge e o Executivo para aprender a liderança. Gente, Eh, para finalizar, né, esse nosso episódio, eu vou citar então o que que me marcou, o que que me marca, na verdade. Antes de eu ser advogada, e mesmo depois de me tornar advogada, eu nunca quis ser chamada de doutora, né. Antes de você ser uma procuradora, uma coordenadora, uma advogada, um supervisor, um coordenador, todos nós aqui nessa mesa, nós somos professores, né. Aham. E nós sabemos da importância do professor para o aluno. O aluno olha para a gente com esse olhar de admiração, sim. né? Com esse olhar de estou confiando no que ele está me trazendo. É uma confiança, um sonho que ele deposita na gente. Então, o meu maior orgulho é eu ir num fórum, ou estar no mercado, na farmácia, professora, oi professora, tudo bem? Professora. Acontece muito. E assim, alunos que já se formaram, que Sim. hoje são advogados, e eu vejo durante o curso de direito, muitos deles abdicando de muita coisa para poder cursar uma faculdade, né? Então, às vezes, são casais, ou pais e filhos, ou às vezes alunos muito mais velhos que só estão tendo a oportunidade de fazer uma faculdade após os 50, 60 anos, e é o sonho. Então, é a realização de um sonho. E a gente oportuniza essa realização desse sonho, né? Então, eu queria encerrar esse episódio só dando essa validação para essa importância mesmo do papel do professor, porque nós 4 somos professores com muito orgulho, adoramos a nossa profissão e fazemos principalmente por amor, né, amor ao próximo mesmo. E não tem nada mais gostoso que ouvir a palavra Tem um professor, né? pensamento do educador que eu admiro muito, que é o Rubem Alves, né. Eu tive com ele em São Paulo, há muitos anos atrás, numa É palestra, fantástico. fiquei muito encantado. Ele fala que existem escolas asa e escola gaiola. Escola gaiola é aquela escola que prende. Pássaro engaiolado sempre tem um dono. Escola asa não. Escola asa, ela não pode ensinar o voo, mas ela pode encorajar o voo, né. Encorajando o voo do seu aluno, ele vai muito além. Então que sejamos mais escolas asas para encorajar o voo dos nossos E alunos. pessoas asas, né? Sim, profissionais, Eu sempre né. falo, a gente não tá competindo com ninguém, a gente tem que incentivar É, pessoas, né? é.
profissionais da nossa área, tudo. Isso é muito legal. E a parceria entre todos em prol da educação? Eu penso que o Poder Executivo, Poder Legislativo, a O Poder Justiça, Judiciário. Poder Judiciário, sociedade principalmente que tem civil. garantido, inclusive, direitos, né, nesse momento, É. nesse tempo. Você pega, por exemplo, as questões de matriz africana, matriz Sim. indígena, que o Poder Executivo está exigindo, Uhum. grêmio estudantil nos municípios. Então, são avanços que a gente tem que comemorar, né? Essa semana foi a última semana de aulas do pessoal do 10º semestre, que eles vão se formar. Já recebi 50 mensagens. Ai, professora, obrigada por tudo. Chorando. E ao final eu falei exatamente isso para eles. Voem alto. Voem alto. Né? Né? Que bonito, né? Eu tô aqui a coordenadora do curso de Direito. Gente, eu quero agradecer vocês. Vocês não sabem a imensa satisfação que é para nossa empresa, né? Que é uma empresa de capacitação, né? Por isso a gente fala. Vocês trazerem esse olhar de educação. O brasileiro, ele desconhece como funciona a educação e ele desconhece a importância. Mesmo ele tendo passado pela educação. Às vezes ele não reconhece nem o que foi de Todo bom mundo para teve ele, né? professor, né? Exatamente. Deus abençoe a vida de vocês. Mas assim, é bom vocês saberem que vocês modificam vidas. Muito mais que a gente tá no Poder Judiciário. Vocês modificam vidas. E vocês são pessoas emblemáticas na vida das pessoas. Meus parabéns. Não só pelo trabalho de vocês, mas muito pela forma como vocês pensam. E hoje em dia isso é tão raro. Então, assim, parabéns por serem vocês, de verdade, Obrigado. viu? Muito obrigada. Você que está assistindo a gente, acesse as redes sociais da Éfios, assista depois vários episódios no YouTube, né? E toda vez que vocês tiverem uma dúvida, inclusive de educação, depois a gente vai deixar o @ dos nossos convidados para vocês fazerem perguntas para eles, né? Obrigada, gente. Até Valeu, mais. gente. Tchau, até a próxima.